Olhe para suas mãos. O que elas estão dizendo sobre a sua vida? Não me refiro às rugas ou às marcas de trabalho, mas sim aos detalhes mais sutis, aqueles que ignoramos no espelho todos os dias. A vida moderna nos treina a focar no que é urgente, na tela à nossa frente, na próxima meta profissional. O sucesso é medido pelo que realizamos fora, mas raramente paramos para medir o custo interno que essa ambição exige, sabe? Para muitas pessoas, como Elara, a protagonista da nossa jornada, a saúde se torna um projeto que sempre pode ser adiado para amanhã. Ela vivia na velocidade máxima, alimentando-se de pressa e negligência, interpretando a fadiga persistente apenas como um sintoma necessário da excelência. O momento de virada, o alarme que finalmente a obrigou a parar, não veio com uma dor lancinante ou um colapso dramático. Veio na quietude de uma cadeira de manicure. Marina, a profissional atenta, segurou a mão de Elara com a delicadeza de quem faz seu trabalho com foco. Ela não estava apenas cuidando da estética, estava observando a biologia. Foi Marina quem interrompeu o silêncio com uma pergunta que soou trivial, mas que carregava o peso de um diagnóstico. Dona Elara, suas unhas estão muito brancas. O leito ungueal, sabe? Quase todo leitoso, e só a pontinha está escura. Isso é novo. Elara tentou descartar a observação como algo bobo, talvez resultado do esmalte ou do removedor. Mas ao examinar de perto, sob a luz clara, ela viu. Onde deveria haver um tom róseo, saudável e vibrante, que denota a rica vascularização da pele, havia um tom pálido e opaco, quase como porcelana. Apenas uma estreita faixa marrom ou vermelha escura, confinada à borda extrema da unha, parecia resistir. Essa descoloração não era uma mancha cosmética, era uma confissão silenciosa do corpo, um padrão que a medicina há muito reconhecia como um sinal de alerta crucial. A maioria de nós vê as unhas como acessórios, ou no máximo como indicadores de deficiência simples como falta de cálcio. Mas, e se eu lhe dissesse que as pontas dos seus dedos, esses pequenos escudos de queratina, estão conectados por uma rede intricada de sinais que podem indicar o estado de funcionamento dos seus órgãos mais vitais? Quando o corpo está em perigo, ele usa as ferramentas que tem para nos avisar. E muitas vezes o primeiro aviso é visual, sutil, algo que se torna evidente apenas sob o olhar atento de um observador. Esse branco leitoso nas unhas de Elara era mais do que uma curiosidade visual. Era a caligrafia de um órgão que estava lutando para sobreviver. Mas que órgão silencioso e trabalhador estaria enviando um sinal tão urgente através de algo tão trivial quanto uma unha? A resposta reside em um dos filtros mais poderosos e negligenciados do nosso organismo, o fígado. Parte 2. A questão central de saúde, o fígado silencioso. O fígado, esse gigante interno que pesa cerca de 1,5 kg e se aninha no quadrante superior direito do abdômen, é o verdadeiro centro de processamento químico do corpo. Ele realiza mais de 500 funções vitais, desde a desintoxicação de substâncias nocivas que ingerimos até a regulação do açúcar no sangue, passando pela produção de bile, essencial para a digestão de gorduras. Mas talvez uma de suas funções mais críticas seja a síntese de proteínas essenciais, especialmente a albumina. A albumina é a proteína mais abundante no nosso plasma sanguíneo e desempenha um papel crucial na manutenção da pressão oncótica. Essencialmente, ela impede que o líquido vaze das vasos sanguíneos e vá para os tecidos causando inchaço. Quando o fígado de Elara começou a falhar, sobrecarregado por anos de excesso de trabalho, manutenção e, como se descobriu, acúmulo de gordura, essa capacidade de produção de albumina foi severamente comprometida. É aqui que entra o Dr. Vicente Lemos, o hepatologista experiente que Elara procurou após a insistência de sua manicure. Vicente não viu apenas um padrão estético nas unhas de Elara. Ele viu um sinal clínico claro, conhecido como mãos de Terry. Este sinal, onde o leito ungueal se torna branco opaco e a faixa distal permanece escura, é um indicador poderoso de hipoalbuminemia, ou seja, baixa concentração de albumina no sangue, frequentemente associada à insuficiência hepática avançada. O Dr. Vicente explicou a Elara que o fígado é um mestre da resiliência, capaz de funcionar com apenas 10% de sua capacidade. Essa resiliência é, paradoxalmente, a razão pela qual a doença hepática é tão insidiosa. Ela avança silenciosamente, sem dor ou sintomas evidentes, até atingir um ponto crítico. No caso de Elara, os exames confirmaram que suas unhas já anunciavam. Ela tinha uma esteatose hepática, ou gordura no fígado, em um estágio avançado, beirando a fibrose e a cirrose. A esteatose hepática, muitas vezes silenciosa, é hoje uma epidemia global, impulsionada pelo sedentarismo, obesidade e consumo excessivo de açúcares e álcool. O fígado, inundado de gordura, inflama e, lentamente, substitui seu tecido funcional por cicatrizes. O que o fígado faz por nós é incomparável, mas o que fazemos por ele é muitas vezes negligência pura. Ele tenta filtrar o álcool que bebemos, o açúcar escondido nos ultraprocessados e as toxinas ambientais, tudo enquanto tenta manter o equilíbrio químico vital. Quando esse filtro começa a entupir, as consequências se manifestam em todo o corpo, desde a falta de energia crônica que Elara sentia até a mudança na textura e coloração das suas unhas. O diagnóstico não foi apenas sobre um órgão doente, foi sobre a prova irrefutável de que o estilo de vida de Elara a estava destruindo por dentro, e o corpo estava usando o sinal mais improvável para pedir socorro. A fragilidade das unhas era o primeiro mensageiro visível da desordem interna. Parte 3. Riscos e o impacto silencioso no cotidiano. Ignorar os sinais sutis que o corpo envia não é apenas um risco, é uma aposta de alto risco com sua longevidade e qualidade de vida. O Dr. Vicente foi claro com Elara. A esteatose hepática, se não tratada, não para. Ela progride. E a jornada da gordura para a inflamação, esteatohepatite, e daí para a cicatriz irreversível, cirrose, é um caminho com consequências dramáticas. Quando a cirrose se instala, o tecido hepático saudável é substituído por tecido fibroso, que impede o fluxo normal do sangue e compromete todas aquelas mais de 500 funções vitais. Qual é o impacto disso no dia a dia? O primeiro sintoma que a maioria sente, e que Elara já experimentava, é uma fadiga esmagadora, que não é resolvida com sono. O fígado doente falha em processar toxinas adequadamente, permitindo que elas circulem e afetem o cérebro, causando o que chamamos de encefalopatia hepática. Isso se traduz em dificuldade de concentração, névoa mental, irritabilidade e até mesmo alterações de humor. A produtividade de Elara, seu orgulho e razão de ser, estava sendo corroída por dentro, enquanto ela tentasse compensar com cafeína e adrenalina. Além da fadiga e da confusão mental, a falha na produção de albumina, que se manifestava nas unhas, também leva a problemas sistêmicos. Sem albumina suficiente para manter o fluido nos vasos, a água começa a acumular-se nos tecidos, levando ao inchaço perceptível nas pernas e tornozelos, edema e, em casos mais graves, ao acúmulo de líquido no abdômen, uma condição chamada ascites. Imagine carregar um peso constante, sentir o corpo pesado e inchado, tudo porque um filtro interno essencial parou de funcionar corretamente. O risco mais grave, claro, é o risco de vida. A cirrose aumenta significativamente a probabilidade de desenvolver câncer de fígado e pode levar à falência hepática total, exigindo um transplante de órgão. Mas o impacto não é só físico, ele é mental e emocional. O diagnóstico de uma doença grave do fígado força a pessoa a confrontar a própria mortalidade e a repensar cada escolha feita até aquele momento. Para Elara, essa realização foi devastadora. Ela havia construído uma carreira de sucesso, mas negligenciado a fundação que tornava tudo isso possível, o seu corpo. Seus hábitos destrutivos, o consumo excessivo de álcool para descompressão, a dieta rica em gorduras e açúcares para energia rápida, eram, na verdade, atos lentos de autodestruição. O risco de ignorar o sinal nas unhas era o risco de perder tudo, a carreira, a saúde e, ultimamente, a vida.
Mas o Dr. Vicente assegurou que, diferentemente de outros órgãos, o fígado possui uma capacidade de regeneração notável, contanto que se inicie o caminho da cura imediatamente. Parte 4. O caminho para o bem-estar. Estratégias de recuperação. A boa notícia que o Dr. Vicente transmitiu a Elara é que a maior parte da doença hepática gordurosa, especialmente quando detectada antes da cirrose avançada, é altamente reversível. O fígado anseia por uma chance de se curar. O plano de tratamento, no entanto, exigia uma transformação radical, um compromisso inegociável com a mudança de estilo de vida. Não havia uma pílula mágica para reverter anos de negligência. A cura viria da disciplina diária. O primeiro pilar do tratamento focou na nutrição. O fígado é o principal processador de carboidratos e gorduras. A chave era reduzir drasticamente a carga de trabalho. Isso significava eliminar açúcares adicionados e carboidratos refinados, que são rapidamente convertidos em gordura pelo fígado. A dieta de Elara se tornou rica em vegetais folhosos, proteínas magras e gorduras saudáveis, como o abacate e azeite de oliva. A meta era desintoxicar e aliviar a inflamação, permitindo que as células hepáticas se recuperassem. Ela aprendeu a ler rótulos, a cozinhar para nutrir em vez de apenas preencher e a ver o alimento como remédio. O segundo pilar foi o movimento. O exercício físico é crucial não apenas para queimar calorias, mas para melhorar a sensibilidade à insulina. A resistência à insulina é um dos principais motores da estetose hepática. Mesmo 30 minutos de caminhada rápida por dia fazem uma diferença monumental na capacidade do corpo de usar a glicose e liberar o fígado da sua função de armazenamento de gordura. Para Elara, que odiava a academia, a jornada começou com passos pequenos e consistentes, transformando o exercício de uma punição em um ritual de autocuidado. O terceiro pilar, e talvez o mais difícil para a executiva estressada, foi a gestão do estresse e a eliminação do álcool. O álcool é uma toxina direta para o fígado, e o Dr. Vicente impôs uma proibição estrita. Paralelamente, técnicas de mindfulness e meditação foram introduzidas para que Elara aprendesse a lidar com a pressão do trabalho sem recorrer a válvulas destrutivas. O estresse crônico libera cortisol, que também afeta negativamente o metabolismo do açúcar e da gordura. O descanso adequado se tornou uma prioridade. O tratamento também inclui um monitoramento constante através de exames de sangue para acompanhar os marcadores hepáticos e, em alguns casos, o uso de medicamentos específicos para auxiliar na metabolização de gorduras ou proteger as células hepáticas. O ponto de virada para Elara não foi apenas seguir as instruções, foi entender que sua recuperação dependia da integração total desses três pilares. O fígado tem uma memória e uma capacidade de renovação, mas exige o fim da agressão e o início do apoio. O desafio agora era manter essa disciplina a longo prazo, enfrentando os inevitáveis deslizes e a tentação de retornar aos velhos hábitos. Parte 5. Motivação e mentalidade. A força da consistência. A transformação física exigida pela saúde do fígado é, na verdade, uma batalha mental. É fácil começar uma jornada de saúde, mas manter-se nela quando os resultados demoram a aparecer ou quando a vida joga obstáculos no caminho exige uma mentalidade inabalável. O Dr. Vicente alertou Elara que havia momentos de frustração, onde a vontade de desistir seria forte. É nessas horas que o conceito de autocompaixão e consistência se torna mais importante do que a perfeição. A mentalidade de tudo ou nada é o inimigo da saúde sustentável. Um deslize na dieta não é um motivo para abandonar o tratamento por completo. É apenas um erro, um ponto de correção. Elara precisou aprender a perdoar-se e a retornar imediatamente à rotina saudável. A consistência, e não a intensidade momentânea, é o que realmente regenera o fígado e reverte os sinais de doença. É o pequeno passo dado todos os dias, a refeição saudável escolhida na maioria das vezes, os minutos de exercício incorporados à rotina, que acumulam um verdadeiro capital de saúde. Superar a dependência emocional de alimentos e álcool para lidar com o estresse foi um processo de luto e redescoberta. Elara precisou encontrar novas formas de prazer e alívio, trocando o copo de vinho por um livro, a comida ultraprocessada por um passeio ao ar livre. O medo inicial da morte foi um poderoso motivador, mas o motor de longo prazo foi a redescoberta da vitalidade e da clareza mental que vinham com a melhora da saúde hepática. A motivação se tornou visível na transformação sutil do corpo. Meses após iniciar o tratamento, Elara começou a notar a pele menos amarelada, o inchaço desaparecendo e, crucialmente, uma mudança lenta, mas inconfundível em suas unhas. À medida que o fígado se curava e aumentava a produção de albumina, a coloração rósea saudável começava a retornar, empurrando para fora a palidez das mãos de Terry. As unhas se tornaram um biofeedback visual e constante. Cada centímetro de crescimento saudável era uma prova de que a disciplina estava funcionando. É fundamental lembrar que a saúde não é um destino, mas uma prática contínua. A jornada de Elara demonstra que os obstáculos, como a pressão social, o cansaço e os velhos hábitos arraigados, não desaparecem. Eles são gerenciados. A força para continuar vem da aceitação de que cuidar de si mesmo não é egoísmo, mas a base para qualquer sucesso verdadeiro e duradouro. O corpo nos fala, e a nossa responsabilidade é aprender a ouvir, interpretar e responder com ações de cuidado e respeito. Parte 6. Encorajamento final e chamada à reflexão. A história de Elara não é apenas um caso médico, é um espelho. Ela nos lembra da fragilidade da saúde e da força extraordinária do corpo humano quando lhe damos a chance de se curar. Ela nos mostra que mesmo nos estilos de vida mais acelerados, a autoobservação é a ferramenta de diagnóstico mais importante que possuímos. Se um sinal tão pequeno quanto uma mudança na cor de uma unha pode revelar uma doença silenciosa e potencialmente fatal no fígado, o que mais o seu corpo está tentando lhe dizer que você está ignorando? A recuperação de Elara foi completa, mas sua transformação foi além dos exames de sangue normais. Ela retornou ao mundo, não apenas como uma executiva de sucesso, mas como uma pessoa que internalizou a verdade. A saúde é um verdadeiro capital. A disciplina que ela aplicou para dominar o mercado, ela agora aplicava para dominar o próprio bem-estar. E suas unhas, outrora pálidas e marcadas pelo perigo, agora exibiam um rosa saudável, servindo como um constante lembrete visual de sua resiliência e da vitória sobre a negligência. Eu convido a uma reflexão imediata. Pare por um momento e observe seus próprios sinais. Você tem sentido fadiga crônica inexplicável? Seu corpo está te dando pistas através da pele, do cabelo, ou sim, das unhas. Não espere pela crise, pelo grande alarme de emergência. Honre o seu corpo hoje. Comece com as escolhas que estão sob seu controle. A alimentação, o movimento e o manejo do estresse. Seu fígado, esse órgão incrivelmente leal e trabalhador, está pronto para se regenerar, se você lhe der as condições certas. Lembre-se, não se trata de ser perfeito, mas de ser melhor. Um dia de cada vez. A jornada de 1000 passos começa com o primeiro passo. E no caminho da saúde, cada passo é uma recuperação. Seja a sua própria defensora. Procure a orientação de um profissional se notar qualquer sinal persistente de anomalia e comprometa-se com a consistência. A capacidade de mudança está dentro de você. Use a história de Elara como a faísca que acende a sua própria jornada de bem-estar. Seu corpo está esperando que você comece a ouvir. Tome posse da sua saúde. A sua vitalidade e o seu futuro dependem disso. O processo de cura hepática, uma vez ativado pelo diagnóstico, exige uma arquitetura de hábitos muito mais detalhada do que simplesmente comer melhor. A mudança, para ser eficaz e regenerativa, precisa tocar a fundo nos mecanismos metabólicos. Aliás, para o fígado, o timing da alimentação é quase tão vital quanto o seu conteúdo. Considere a prática de otimizar as janelas de alimentação, o que permite ao fígado períodos estendidos de repouso metabólico. Nesses intervalos de jejum, o órgão não está processando constantemente novos alimentos. Em vez disso, ele pode direcionar sua energia para a autofagia, um processo celular de limpeza e reciclagem de componentes danificados. Não é apenas sobre calorias, mas sobre dar ao seu filtro central uma folga programada. Adicionalmente, alguns compostos, conhecidos como lipotrópicos, atuam como verdadeiros auxiliares logísticos, ajudando a quebrar e a mover a gordura acumulada para fora do fígado.
É crucial que a suplementação, quando indicada pelo especialista, inclua ingredientes que apoiem a metilação e o transporte lipídico, fornecendo a matéria-prima para que o fígado execute sua limpeza interna de maneira eficiente e não apenas reativa. A nutrição se torna assim um ato de precisão, não de privação. Em continuidade, devemos abordar a relação intrínseca entre o fígado e o intestino, muitas vezes negligenciada. O fígado é o primeiro posto alfandegário a receber o sangue carregado de nutrientes e toxinas absorvidas pelo trato digestivo. Se o nosso ecossistema intestinal estiver desequilibrado, o que chamamos de disbiose, a barreira intestinal pode ficar comprometida, permitindo que subprodutos inflamatórios e bacterianos vazem para a circulação. Este fenômeno, conhecido como eixo intestino-fígado, significa que um intestino doente envia uma torrente constante de estressores inflamatórios diretamente ao fígado, perpetuando a esteatose e a fibrose. O caminho para o bem-estar hepático, portanto, precisa ser pavimentado com cuidado intestinal. Isso implica no consumo abundante de fibras probióticas, que alimentam as bactérias benéficas, e em alguns casos, o uso estratégico de probióticos para restaurar o equilíbrio da flora. Visualizemos o intestino saudável como um solo fértil e bem protegido. Apenas assim, o fígado poderá receber um sangue limpo e não sobrecarregado de batalhas alheias. Por outro lado, a transformação física deve ir além dos exercícios cardiovasculares que queimam calorias. Para o fígado sobrecarregado, o treinamento de força ou resistência assume um papel de destaque. Pense nos seus músculos esqueléticos como vastos armazéns de glicose. Quanto maior e mais denso for o seu tecido muscular, maior será sua capacidade de absorver o açúcar da corrente sanguínea para uso energético, reduzindo diretamente o excesso de glicose que, de outra forma, seria enviado ao fígado para ser convertido em gordura. Ao construir e manter a massa magra, você está, na verdade, aliviando a pressão metabólica sobre o fígado de forma extraordinária. Não se trata apenas de estética ou força bruta. Trata-se de criar um poderoso dreno metabólico que protege seu órgão vital. É fundamental, contudo, que essa rotina de movimento seja implementada com progressão e segurança, estabelecendo-se como uma fundação permanente e não um esforço passageiro. É imprescindível, adicionalmente, mergulhar na dimensão da cronobiologia. O fígado é um órgão com ritmos de trabalho bem definidos, intimamente ligado ao nosso ciclo circadiano de sono-vigília. A regeneração hepática e os processos de desintoxicação mais pesados ocorrem predominantemente durante o sono profundo. A privação crônica ou a má qualidade do sono não apenas aumentam os níveis de estresse e insulina, mas também interrompem a capacidade noturna do fígado de se reparar. Garantir um sono reparador, com consistência de horário e um ambiente propício, total escuridão e temperatura adequada, é uma estratégia de cura não negociável. Para Elara, isso significou reavaliar completamente sua rotina noturna, trocando as telas luminosas por rituais de relaxamento que sinalizavam ao seu corpo que era hora de o laboratório interno começar o turno de reparo. A cura acontece no silêncio da noite. Negligenciar o sono é negar ao fígado a sua chance de recuperação mais eficaz. Finalmente, a adesão a longo prazo, essa montanha-russa de disciplina e deslizes, exige o que chamamos de reestruturação cognitiva. Mudar hábitos antigos é menos sobre força de vontade e mais sobre estrutura de suporte. É vital estabelecer um sistema de responsabilidade. O acompanhamento multidisciplinar, com o hepatologista, o nutricionista e, frequentemente, um terapeuta, cria uma rede de segurança que impede a queda. A vitória não é medida apenas no exame de sangue trimestral, mas nas micro-vitórias diárias. Escolher a salada no almoço, dizer não a uma bebida socialmente, completar a série de exercícios. É a celebração desses pequenos passos que solidifica a nova identidade. A jornada de Elara para a recuperação do fígado foi, acima de tudo, a jornada para se tornar uma pessoa que se prioriza. Ela transformou o medo do diagnóstico em um combustível para a excelência em autocuidado, entendendo que a consistência, reforçada por um sistema de apoio robusto, é o único caminho sustentável para a vitalidade completa. A verdadeira epifania reside na interdependência sistêmica. Aquilo que se manifesta na superfície, como a sutil alteração de uma unha, é o eco inevitável de uma sobrecarga que se acumula no centro do nosso ser. Não estamos falando de eventos isolados, mas sim de uma sinfonia orgânica, onde a desafinação de um instrumento compromete toda a melodia. A química do nosso corpo, a regulação proteica e a eficiência metabólica são inseparáveis da disciplina que aplicamos diariamente. O organismo não negocia, ele apenas reage, com precisão matemática, às entradas que fornecemos e aos ritmos que impomos. Ignorar essa coreografia interna é pavimentar o caminho para a falência silenciosa. Refletindo sobre esta jornada até aqui, percebemos que a cura não é um evento instantâneo ou espera por uma solução externa, mas sim o resultado progressivo e cumulativo de decisões minuciosas. A força para reverter quadros complexos não advém de um ato heróico singular, mas do impulso constante, do momento que se constrói pela repetição. A regeneração, esse superpoder biológico do qual nosso corpo é dotado, exige que cessemos o ataque e forneçamos os alicerces nutricionais e estruturais corretos. É uma negociação diária com a própria resiliência. A clareza que surge ao entender essa dinâmica desarma a antiga mentalidade da negação. Agora, a estratégia de bem-estar se torna uma prioridade negociável, pois a compreensão dos riscos é intrínseca à visão da esperança. Na tessitura dessas revelações, a importância do manejo intestinal emerge como um fator decisivo. O fígado e o intestino compartilham uma via de comunicação constante, um eixo vital, onde a desordem em um lado gera inflamação e toxicidade no outro. O sucesso na recuperação hepática, portanto, está profundamente enraizado na restauração da integridade da barreira digestiva. É preciso cultivar um ambiente interno que minimize o envio de estressores inflamatórios ao nosso principal centro de filtração. O foco muda também da restrição para o enriquecimento, nutrindo a flora que, por sua vez, protege o órgão vital. Essa mudança de paradigma transcende a esfera dietética ou a frequência na academia. Ela se instala na forma como encaramos o tempo e a pressão. O estresse crônico, esse corrosivo moderno, não é apenas um estado mental. Ele é um agente biológico que interfere diretamente na maneira como processamos glicose e armazenamos gordura. A verdadeira vitória é dominar a resposta interna aos estímulos externos, garantindo que o ciclo circadiano e os períodos de descanso não sejam meros luxos, mas pilares fundamentais de suporte metabólico. É o alinhamento completo entre mente e corpo que potencializa a capacidade inerente de limpeza e reparo. A consistência nessa vigilância se torna o verdadeiro antídoto contra o avanço silencioso da doença, transformando a disciplina em um ato de profunda autodefesa. Ademais, a estratégia de construção de massa muscular revela-se um poderoso aliado metabólico, um reservatório capaz de absorver a glicose em excesso, diminuindo a carga de conversão em gordura que recai sobre o fígado. A força física, neste contexto, não é um objetivo de vaidade, mas uma ferramenta bioquímica de proteção de órgãos. É o entendimento de cada fibra muscular desenvolvida, é uma célula a menos sobrecarregando o sistema de filtragem. A otimização do corpo é uma ação integrada, onde o músculo trabalha em parceria com o intestino e o fígado, numa aliança crucial para a longevidade. Ao convergir esses fios narrativos, desde a vigilância dos sinais periféricos até a sofisticação da gestão intestinal e muscular, testemunhamos a consolidação de um conhecimento profundo e prático. O corpo, quando respeitado em seus ritmos e nutrido em suas necessidades, envia relatórios de progresso inconfundíveis. Aquela alteração inicial que despertou a urgência do diagnóstico reverte-se gradualmente, manifestando a vitória da disciplina sobre a desordem.